A paz de Cristo e o amor de Deus reine sobre nossas vidas. Estamos na Virtudes número 17. Vamos continuar. Gênesis 37, 28, parte B. E venderam José por 20 moedas de prata. Neste versículo, José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Um preço abaixo ao valor de um escravo. Eles fizeram o que pensaram. Este nosso irmão não vale nada, não tem importância nem como escravo. Muitos estão fazendo o que esses irmãos fizeram na sua história, dizendo que você não tem valor, desvalorizando tudo que você faz com as suas mãos, com os seus esforços. Não são valorizados. Preferem provar que você não tem valor algum no que faz. Tentam te parar, te jogando em uma cova, em uma prisão, e fazem com que sua valorização não exista. Tudo que fazes não tem importância e te dão um valor que os seus olhos veem. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Como está descrito lá em Mateus 6, 22 e 23. Os irmãos de José não queriam viver em paz com ele, preferiram conspirar contra ele. E ninguém tem o desejo de matar à toa. Eles desejaram, eles cobiçaram. É um desejo de conseguir algo, desejo de bens, de riquezas, de honras, de ambições, vontade de conseguir algo do outro, desejar algo que outro tem e muitas das vezes cobiçam, tentam obter o que tem o outro e não consegue, e aí abrem a porta para a conspiração do inimigo, destruir, roubar e matar. Os mandamentos de Deus dados a Moisés nos diz: não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não cobiçarás. Diz o que não devemos fazer com o outro, contra o outro irmão. Os irmãos de José cobiçaram o amor e a honra que estava representada na túnica de José, dada por seu pai. Então planejaram, conspiraram contra a sua vida para matar e antes furtaram a túnica para dizer que José não tinha valor sem aquela túnica. Aquela túnica que fazia José ter honra, o tornando diferente. E assim pensaram, sem túnica José não vale nada. E assim o venderam por seus pensamentos. Os seus olhos viam o que os seus corações estavam cheios de inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outro, desejo de possuir ou gozar o que é do outro, tem o desejo de possuir tudo o que o outro possui ou realiza. Podemos assim dizer, a inveja é o fruto do diabo sobre vidas, pois sabemos que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja nasceu no coração de um anjo de luz, do Lúcifer. Os irmãos de José estavam de posse da túnica, mas viram que em suas mãos ela se tornava só uma veste. Então não tinha serventia. Ninguém iria poder usar ou ter aquele amor e honra que produzia a túnica na vida de José. Então vamos decretar sua morte, a sujando de sangue. José ali, aos olhos de seus irmãos, estava sem valor. Você está sem valor onde Deus tem te colocado? Ouça agora o seu valor. Você tem valor, pois o Espírito Santo de Deus se move em sua vida. Quero que valorize o que você tem.
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo quer se mover, quer te preencher através da sua vida. O Espírito Santo quer se mover em você. Vamos lembrar lá de Gálatas 5, 22 a 26. O fruto do Espírito e o maior é o amor, que vai nos trazer paz, alegria, bondade, fazer bem ao outro, longanimidade, ser corajoso em ajudar nas adversidades dos outros, benignidade, fazer o que é certo pelo próximo, ser manso, ter o domínio próprio sobre suas emoções carnais, sobre os seus pensamentos e os seus julgamentos para com o seu próximo. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Os irmãos de José não sabiam que aquela túnica não era o que fazia José ser diferente. José pertencia ao sonho e propósito de Deus. José não sabia o que viveria, não imaginava onde chegaria. José seguiu a promessa feita por Deus aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que seria abençoado onde estivesse, que seria bondoso, benigno, longânimo, seria corajoso, iria fazer o bem e faria o que era certo para todos, onde pisasse ou colocasse a mão, para estar em paz e continuar tendo domínio próprio, sendo manso. José não sabia o que isso significava. Quem viu o agir de Deus em sua vida era os que estavam em sua volta. Via que o Espírito do Senhor habitava nele, se movia através dele. Tudo o que fazia é porque o amor de Deus o regia. Significado de reger: guiava, conduzia, orientava, reinava, exercia a função de rei, regente, governador. Deus regia José. José era guiado, José era conduzido, José era orientado por Deus para ele reinar e exercer como regente, como governador naquele lugar onde ele estava. Deus regia José. José era um instrumento nas mãos de Deus. Então deixa Deus te reger, seja instrumento nas mãos do Senhor sobre vidas. José foi instrumento para alimentar a toda uma geração, a toda a sua família, para não morrerem de fome. Seja esse que será instrumento para alimentar uma geração com a palavra de Deus. Em Gênesis 39, 2, 3 e 5, o Senhor estava com José e foi varão próspero. Vendo, pois, o Senhor Potifar que o Senhor estava com José e que tudo que José fazia, o Senhor prosperava, tudo em suas mãos. Os irmãos não viam valor em José. Potifar enxergou o valor de José e só queria a prosperidade que José poderia oferecer
através do Senhor para a sua casa. Prosperou o Senhor a casa de Potifar por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Mas José continuava sendo um escravo, e novamente, pela permissão de Deus, não deram valor a tudo que José fazia, a todo o crescimento daquela casa. Não se importaram que ele se levantou em meio às suas aflições para estar ali, continuamente fazendo o propósito de Deus que vinha em suas mãos. José era regido por Deus, pelo Espírito de Deus, não pelas suas aflições, desertos e covas. Gênesis 39, 21 e 23, a parte B. O Senhor estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, não importa o valor que os outros te der, se te venderam, se quiseram sujar suas vestes ou tentaram tomá-la para ter algo contra ti, isso não te define, pois isso não vale nada para a sua vida. O que está contando é o que Deus vê. Deus não olha a aparência, sim o coração, a mente, o desejo de fazer o melhor para Ele de todo o seu coração. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Como está escrito em Colossenses 3 e 23, José era regido pelo Senhor e naquela cova, prisão, o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 41, 37, 38. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? José não foi valorizado entre seus irmãos, entre a sua família. Não foi valorizado no seu trabalho lá na casa de Potifar, pois o que José fazia não era para engrandecer ninguém, não era para o seu próprio interesse, não ganhava nada por suas ações. Quais são os princípios para o amor? Podemos falar as línguas dos homens e dos anjos, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ter fé que transporte montes, distribuir o que tem para pobres. Se a motivação para tudo isso não for amor, de nada adiantará. Como está escrito lá em Coríntios 13, a motivação de José era fazer para o Senhor e deixar que o Senhor rege a sua vida em prol ao outro, pois é o amor de Deus que é o maior, que regia a vida de José. Esta é a virtude de hoje de José. José deixava ser regido por Deus. Olha que lindo! José o deixava Deus o conduzir. José deixava Deus o guiar. José deixava Deus o orientar, para ele ser e fazer a vontade do Senhor. José era guiado, conduzido, orientado pelo Espírito de Deus, não deixando o que acontecia em sua vida interferir com a vontade, os sonhos e projetos de Deus para sua vida. Ser transformado para ser usado para o propósito de Deus através da sua vida. E Deus deu o valor que é devido a José, pois não poderia impedir os sonhos e projetos de Deus em sua vida. Não foi o querer de José, foi o querer de Deus sobre a vida de José. Deus viu o coração e as intenções dele. Deus não ama você pela sua cor de pele, por seu dinheiro, por seus status. Deus te ama por aquilo que você é, por aquilo que você se torna, deixando o Espírito dele te moldar, deixando o Espírito dele te modificar, deixando o Espírito dele te transformar para que se torne como ele, tendo a sua mente. Se não és valorizado na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, tenha em mente que o seu valor já foi pago com o amor de Deus e tudo tem seu propósito. Continue e faça tudo como estivesse fazendo para Deus. Dê o seu melhor.
onde pisar e onde colocar as suas mãos, persista, persevere. Deus é contigo. E ali, Faraó e seus servos viram o valor de José, que não estava na túnica, na capa, mas estava no seu interior. O que José tinha de mais valor era o Espírito de Deus que se movia através de sua vida. E ali a honra e a glória do Senhor estava sobre a vida de José. Vestes novas e anel no dedo, e foi posto sobre toda a terra para governar. Onde os seus pés e suas mãos foram colocadas, o Senhor prosperou. José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até cessou de contar, porquanto não havia numeração. Deus quer continuar regendo em nossas vidas, para que não haja numerações de beneficiados, para se alimentar da palavra dele e a palavra ser anunciada a toda criatura na terra. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Está descrito em Mateus 26, 15, parte B. Estas 30 moedas de prata foi paga para que Cristo fosse morto. E quem pagou foi os seus irmãos. E o que recebeu convivia com ele, comia com ele, aprendia a ser discípulo com ele. Era amado e amigo, e foi o traidor. E ele traiu com um gesto de amor. A vida de Jesus valia a ressurreição, a vida eterna, para mim e para você. As 30 moedas de prata não conseguiram comprar a morte de Jesus, pois ele ressuscitou o terceiro dia, e por isso as moedas não tiveram valor, nem para quem recebeu e nem para quem pagou. Ninguém poderia ficar com aquelas moedas, ninguém poderia pagar e ninguém poderia receber por algo que não foi decretado por eles, a morte de Jesus, pois ele continua vivo. Porque Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o preço que o Deus dos céus pagou por ti. Esse é o valor que você vale, um amor incondicional do Pai e Filho. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus sacrificou o seu Filho para que ele fosse a aliança, o pacto de Deus com os homens, para que fossem salvos pela graça e pela misericórdia dele. Deus enviou o seu Filho para que houvesse um renovo com o povo. Lá em 2 Reis 23:3 diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto, um pacto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto que estavam escritas no livro. E todo o povo esteve por esse concerto, por este pacto. Assim Jesus foi enviado por Deus para confirmar as palavras ditas do Pai, para que houvesse arrependimento. Jesus não veio julgar, veio para trazer mudança, transformação, para trazer vida. Ele não veio mudar as escrituras do Pai, as palavras do Pai, mas veio para que fossem cumpridas as palavras do Pai, dita pelos profetas, e tudo se cumpriu. A promessa de enviar Jesus para ensinar, trazendo mudança, transformação através dos princípios, dos mandamentos, trazendo a renovação através do arrependimento dos pecados. E Jesus cumpriu os desígnios do Pai, cumpriu o propósito e a vontade do Pai, pois também amou o mundo e a todos os pecadores e tomou sobre si todas as dores e transgressões. E olha só o que o Salmo 22, 10 a 18 nos diz. Sobre ti foi lançado desde a madre,
Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda. Muitos touros me cercam, me rodeiam. Abrem contra mim sua boca, como um leão que despedaça o que ruge. Como a água me derramei e meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera derretida nas minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, pois cães me rodeiam. Um ajuntamento de malfeitores me cercam. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Me olham e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sorte. Este foi o sofrimento de Jesus. Isaías 53, 4-7. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o imputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras foram sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Sabemos de todo o sofrimento que Jesus sofreu por amor ao propósito do Pai. E Jesus transformou o propósito do Pai no seu propósito de amor por nós, pois tinha este amor de dar sua própria vida para morrer por nós. Ele levou sobre si o pecado e nos trouxe esta aliança do Pai, da graça e da misericórdia sobre as nossas vidas. Este é o preço por sua vida. Você vale muito e foi pago com o preço de sangue de Jesus e feito tudo com o preço do amor por ti. Então, não deixe que ninguém te oprima, te venda, que coloque preço naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te escolheu, naquilo que Deus te capacita para você cumprir com tudo que é colocado em suas mãos. A promessa de gerações sobre nossas vidas. Somos uma bênção onde pisarmos, onde colocarmos as nossas mãos, mas temos que sermos regidos pelo Senhor, sermos guiados, sermos conduzidos, sermos orientados. E isto ocorre através da palavra de Deus. Jesus veio, trouxe mudança e transformação em vidas através da palavra do Pai, para que houvesse mudança em vidas. É isto que a palavra de Deus nos traz, nos faz através dos ensinamentos, nos transforma, nos cura e nos liberta, para estarmos salvos através da palavra de Deus. José foi levantado no sofrimento, pois é um meio que Deus usa para que nossa fé e a nossa confiança cresça nele. Em 1 Pedro 1,7, Pedro diz: para que a prova de nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, se encha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então o sofrimento é comparado à ação de um fogo que purifica nossas vidas para sermos aperfeiçoados e nos tornarmos aprovados e confirmados para cumprir o propósito de Deus. Assim José sofreu tudo para ser aperfeiçoado por Deus, para ser confirmado na promessa que Deus tinha para a sua vida. Assim José sofreu, o valor dele era de ouro precioso, mas teria que passar pelo fogo, por aflições, por sofrimento, para ser aperfeiçoado e estar aprovado, para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida. E foi confirmado os sonhos, o plano e o projeto e o propósito de Deus na vida de José, pois era para todos, toda a nação. Não iria perecer de fome,
pois Deus fez prosperar a tudo que José fazia, aonde José colocava os seus pés, aonde José colocava suas mãos, o Senhor abençoava, pois era o propósito de Deus para com todo o povo, alimentá-los em meio às escassez de alimento, pois houve alimento para todos através do trabalho de José, pois deixou o Senhor o reger até o seu propósito. Em alimentar o povo e a sua família, José foi provado para ser aprovado para a glória e a honra e louvores ao Senhor, pois todos ali sabiam que José estava com o Espírito de Deus o regendo, pois foi Deus que o fez saber tudo isto, ter entendimento, sabedoria que vinha do amor de Deus para a sua vida. Êxodo 35, 31 e 34 e 36 e 1. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o ofício, e também dispôs o coração a ensinar a outros. E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Deus quer te reger através do seu Espírito, para te dar sabedoria e entendimento e confirmar promessas das gerações. Você é abençoado, você tem valor, pois todo lugar onde pisa e onde for colocado as suas mãos, prosperará. Então faça, dê o seu melhor, pois está fazendo o melhor para Deus e não para os homens. Mesmo que não vejam, receba o agir de Deus, a paz que excede todo entendimento, a fé que é o que não vemos, mas confiamos que Deus fará além do que pensamos, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, com propósito para outras vidas. Prossiga, Deus está trabalhando. Se não derem valor ao que fazes, Deus está vendo o seu valor. Ele pagou por amor, dando seu filho para morrer por você. Você tem valor, pois o Espírito de Deus se move através da sua vida, em prol a vidas. Você tem valor e já é um vencedor aos olhos do Senhor. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por amor àquele que nos amou. Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37 a 39. Vocês têm valor, são escolhidos, são a geração eleita, com os planos, com os sonhos, com os projetos de Deus. Então deixe Deus reger as suas vidas, para que seja feita a vontade e o querer do Senhor sobre a sua vida, em prol às outras vidas. Fique com a paz e o amor de Cristo sobre suas vidas. Amém. Deus não olha a aparência, e sim o coração mente. E Ele tem o melhor para fazer em sua vida. Ele tem a boa, Ele tem a perfeita e agradável vontade dEle sobre a sua vida. Então, continue, não pare. Deus te dá valor e Ele coloca as coisas em suas mãos porque você faz o melhor, pois sabe que está fazendo para Ele e não para os homens. Deus os abençoe.